Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes e os que nos acompanham ao vivo pela internet. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Novo CPC, Mudanças e Permanências, que está sendo realizado pela EGEF em parceria com a UFMG. Conforme já informado na página da EGEF, o curso ficará disponível em tempo integral, sendo que, para fins de certificação, o aluno que optou pela modalidade à distância poderá assistir ao curso conforme sua disponibilidade. A sua frequência será aferida pelo sistema eletrônico. Lembramos ao aluno que, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, deverá ser mantida uma frequência de 80% de participação para se obter a certificação. As perguntas deverão ser elaboradas por escrito e serão respondidas nos últimos minutos da aula. Faremos um intervalo às 9h30. Para a aula de hoje, eu tenho a honra de apresentar o professor Gierle Nunes. O professor Gierle é mestre e doutor em Direito pela PUC, com estágio doutoral na Universidade de Roma, professor adjunto de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UFMG, integrante do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas Gerais, advogado. Recebam o professor Gierle, que abordará o tema Tendências, Constitucionalização, Justiça Coexistencial, Padronização Decisória, Flexibilização do Procedimento. Passo a palavra ao professor Gierle. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a honra do convite e a honra de poder falar para um auditório tão diferenciado. Queria saudar aos juízes, assessores e demais presentes. Também gostaria de saudar aos juízes e assessores e demais ouvintes online. É uma honra poder falar para vocês e falar de um tema que é um dos meus principais objetos de estudo ao longo dos últimos anos, que é a tendência e os movimentos de reforma processual civil em nosso país. Eu vou tentar dividir a minha manifestação aqui com vocês, basicamente, em 4 etapas, em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou tentar mostrar para vocês o estágio da questão estatal e da crise institucional que nós vivenciamos, que vem penalizando de modo tão candente, de modo tão problemático a jurisdição em nosso país e os juízes, criando um embaraço em face do quadro de judicialização praticamente de todas as temáticas em nosso sistema pátrio desde a Constituição de 1988. Num segundo momento, eu vou tentar mostrar para vocês os equívocos em torno do movimento de reforma processual civil em nosso país, desde os movimentos de reforma do início da década de 90, para, num terceiro momento, mostrar as bases do projeto de lei 8.046, de 2010, ora na Câmara dos Deputados, e, finalmente, tentar fazer algumas considerações pontuais em torno de alguns pontos do projeto de lei, para que vocês possam ter uma dimensão desde a fundamentação até o corte dogmático do modo como a lei está sendo construída de modo bastante equivocado em nosso país, até pelo modo como a reforma foi delineada pelo Senado Federal e está sendo levada a cabo no Parlamento. Então, nós precisamos tentar ir desde a infraestrutura, desde o fundamento, desde o alicerce, até o ponto de funcionamento das técnicas processuais, como elas foram dimensionadas no projeto de lei. Não preciso falar nada acerca do modo ou de alguns aspectos do movimento de reforma, até porque vocês já tiveram, na semana passada, uma aula inaugural com o professor Humberto. E o professor Humberto, até por ter participado da comissão de juristas, ele pôde mostrar para vocês uma radiografia em torno do modo como os trabalhos da comissão foram levados a cabo, mas, apesar disso, eu tenho certeza que o professor Humberto, até por ser um cavalheiro, ele não teve oportunidade de mostrar para vocês alguns problemas que a comissão de juristas teve em torno da realização, e como eu tenho acesso a praticamente, pelo menos, 2/3 dos membros da comissão de juristas, eu vou poder passar para vocês algumas questões um pouco mais problemáticas
da tramitação, pelo menos que foi levada a cabo até de 30 de setembro de 2009 até 8 de junho, quando o anteprojeto foi apresentado para o Congresso Nacional. E isso precisa ser tematizado, até porque nós estamos lidando com uma questão extremamente problemática, porque o processo civil, há muito tempo, deixou de ser dimensionado tão somente para resolver questões privadas, como ordinariamente ele foi construído classicamente, para resolver questões envolvendo litígios de família, sucessões, propriedade, contratos. Nos dias de hoje, o processo civil ganhou uma dimensão muito diferenciada. E é isso que nós precisamos começar a entender para que nós passemos a deixar de analisar o processo civil a partir dos dogmas e dos jargões ideológicos que foram estruturados e que tantos processualistas continuam ainda repetindo em torno da efetividade, acesso à justiça, conceitos que, de tão repetidos, perderam o seu fundamento e perderam o seu conteúdo nos dias de hoje, e que, infelizmente, são utilizados hoje para que os movimentos de reforma para os grandes interesses que atrapalham o próprio funcionamento da jurisdição em nosso país sejam, em alguma medida, legitimados a partir de discursos que, num primeiro momento, poderiam parecer até um tanto quanto sedutores, mas, infelizmente, eu vou tentar mostrar que são argumentos completamente românticos e que vão tentar construir o próprio funcionamento do sistema estatal de aplicação de direitos em nosso país de modo completamente equivocado, e desde a infraestrutura. E a primeira coisa que, então, no primeiro momento, eu preciso apresentar para todos é a questão do estado da arte, digamos assim, do estado do funcionamento de nosso país a partir da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, como todos sabem, foi um marco extremamente importante, porque foi o momento no qual, efetivamente, o nosso país sofreu uma constitucionalização. Foi a partir da Constituição de 1988 que todos os ganhos do direito, da ciência jurídica em geral, do constitucionalismo, da filosofia e das ciências mais aprofundadas e crítico-reflexivas, chegou ao nosso país, porque até 1988 nós, brasileiros, ficamos ilhados de todos os ganhos do constitucionalismo. O fenômeno que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, a partir do segundo pós-guerra, após a queda dos estados sociais e dos estados totalitários, foi completamente diferenciado do que aconteceu em nosso país. Em nosso país, todas as questões em torno da constitucionalização dos direitos só chegam em 1988. Até 1988, como todos sabem, a norma mais importante de nosso país era o Código Civil. Não havia qualquer grande importância na utilização dos direitos fundamentais, e os direitos fundamentais eles não tinham aplicação efetiva entre nós, brasileiros. A partir de 1988, a situação se modificou de modo muito importante. Por quê? Porque, a partir desse momento, nós começamos a estruturar uma cultura constitucional em nosso país, e isso, aliado à garantia expressa no nosso texto constitucional, no artigo 5º, inciso 35, da garantia do livre acesso, do acesso à justiça, da inafastabilidade, gerou uma questão extremamente importante, qual seja, a partir do momento em que abriu-se as portas do Poder Judiciário para que qualquer cidadão, alegando ameaça a direito ou lesão, pudesse propor uma demanda, isso gerou um impacto sistêmico extremamente importante, especialmente pelo fato da crise institucional posta em nosso país àquela época e que ainda, em grande medida, permanece entre nós. Qual seja, nós temos um problema muito sério em termos institucional. Os três poderes, infelizmente, em nosso país, não funcionam adequadamente porque não é ofertado a eles, ou pelo menos a alguns deles, a infraestrutura idônea para o seu funcionamento. Por quê? Nós temos no Brasil talvez um único ou um dos poucos parlamentos no mundo que não tem agenda. Quase todo parlamento no planeta, quando ele inicia uma legislatura, ele informa o que vai ser votado nos próximos 4, 5 anos. E, no final da legislatura, eles ofertam uma prestação de contas do que eles votaram, do que deixaram de votar. Em nosso país, o nosso parlamento, nós temos parca ideia do que eles vão fazer. Nós temos 2 projetos de lei, o PL 8.045 para um novo Código de Processo Penal e o PL 8.046 para um novo Código de Processo Civil. A gente não tem ideia se eles, nos próximos anos, vão votar. Conversava eu, há umas 2 semanas, com algumas pessoas no Ministério da Justiça e na Câmara dos Deputados, e eles falaram que, provavelmente, o novo Código de Processo vai ser posto em discussão daqui a 1 ano e meio, quando estiverem próximo das próximas eleições. Ou seja, para que seja ofertado mídia. Eles não estão nem muito preocupados se vai ser aprovado
ou não. A questão é mesmo o aspecto propagandístico que a discussão em torno de um código oferta para os parlamentares ao longo da tramitação legislativa no Congresso Nacional. Então, nós temos um parlamento, primeiro problema, nós temos um parlamento que não legisla e no qual vozes de minorias não conseguem acesso. Então, nós temos um sistema no qual é um sistema eminentemente majoritário no parlamento e um sistema majoritário no qual as minorias têm parca voz e não conseguem nem mesmo auxiliar na formação das leis. E isso vai ser um problema que nós vamos... É importante para a aplicação dos direitos e para a jurisdição, e como veremos em breve. Segundo grande problema, nós temos um executivo, uma administração pública que não promove a implementação plena das políticas públicas estabelecidas no texto constitucional. O executivo brasileiro não implementa políticas públicas de saúde idônea, de educação idônea, de uma série de outras temáticas envolvendo direitos fundamentais sociais. Quando nós criamos esse quadro no qual o executivo não funciona bem e o legislativo não funciona bem, pela própria compensação sistêmica da tripartição de funções, gera-se a tendência imediata de compensação. E, a partir de 1988, a quem foi atribuída essa compensação sistêmica em face da deficiência de funcionamento da legislação e do executivo em nosso país? Foi atribuído tudo ao Poder Judiciário. E aí nós começamos a vivenciar, desde 1988, o fenômeno da judicialização de uma série de temáticas de índole política, econômica, social, que são levadas a cabo ao Poder Judiciário e criam toda a overdose de ações que é posta diuturnamente e são propostas zilhões de demandas no Poder Judiciário. Isso cria, então, um problema imediato. Qual? O Poder Judiciário, a partir de 1988, ele é chamado para resolver uma série de temáticas que não seriam da sua competência, pelo menos não a priori. Por quê? Pelo fato inicial da própria crise sistêmica estabelecida. No entanto, ao Poder Judiciário coube a implementação de direitos fundamentais e, ao Poder Judiciário, coube um papel que já é estudado em vários países desde o meio do século XX, que é o fenômeno da utilização do Poder Judiciário como espaço contramajoritário para a obtenção de direitos fundamentais. Isso quer dizer o quê? O Poder Judiciário é aberto, ao abrir as suas portas, em face da garantia essencial, da garantia fundamental de livre acesso, ele cria, então, a presunção de que ele poderia resolver todas as questões, especialmente para aqueles que não têm voz perante o parlamento, perante as arenas majoritárias. E como isso é feito? Através da propositura de um sem número de demandas, no qual minorias poderiam obter voz quando eles não conseguem ter esse acesso privilegiado perante o parlamento. Talvez um exemplo próximo, até para que nós possamos trabalhar com alguma coisa bem palpável, é o recente julgado do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4322, envolvendo a questão dos pares homoafetivos, no qual existem inúmeros projetos de lei que foram submetidos ao Congresso Nacional, mas que não foram votados. E aí começou toda uma série de demandas de pessoas que se encontravam nesse tipo de situação, que precisavam e necessitavam, em alguma medida, do dimensionamento jurídico de sua situação, e foram propondo demandas até que culminou na propositura da ADIM 4322, e o Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas, falou da questão da aplicação de direitos fundamentais e permitindo que aquelas pessoas, pela mantença da igualdade, pudessem ter normatizado a sua situação jurídica. É só um exemplo. A utilização da jurisdição como espaço contramajoritário ele serve para qualquer minoria. Historicamente, o grande exemplo disso, inclusive nos Estados Unidos, é o caso, por exemplo, da segregação racial. Porque, nos Estados Unidos, foi um precedente da Suprema Corte norte-americana, Brown versus Board of Education of Topeka, de 1954, 1955, talvez o principal precedente da Suprema Corte norte-americana do século XX, que começou a discutir, a pôr em discussão a questão de que os negros não tinham direito à igualdade plena naquela tradição. Só que, a partir desse julgado, foram feitas várias pesquisas e várias análises de quais são os limites de uma decisão judicial para promover uma mudança
social, uma mudança cultural e uma mudança de políticas públicas. E o caso Brown é um caso histórico que eu trago para a nossa discussão nesse presente momento, para mostrar os limites que uma decisão judicial pode ter, porque, apesar da Suprema Corte norte-americana ter falado em 54 e 55 que não poderia mais segregar ônibus e escolas, naquela época lá, até 1980, os estados do sul dos Estados Unidos tinham um lema: se posso legislar, posso segregar. Isso quer dizer o quê? Que, apesar da decisão judicial, eles não conseguiram, através da decisão judicial, mudar a situação social, cultural, porque o Poder Judiciário ele tem uma limitação imediata em questões que são chamadas pela doutrina norte-americana de questões fraturantes, questões que podem gerar um impacto na própria mudança de uma política pública, e isso nós precisamos perceber de imediato. Quais são os nossos limites? Para que nós tentemos analisar a crise institucional e tentar começar a cobrar de quem deve resolver as coisas, efetivamente, que eles o façam. Por quê? Se nós continuarmos inertes e trabalhando dentro de uma jurisdição e tentando resolver o problema só no campo jurisdicional, nós perdemos o foco de que o problema não deve estar na jurisdição. É um problema do parlamento e é um problema do executivo, e isso precisa ser algo que, até mediante decisões judiciais, nós devemos tentar levar a cabo. E talvez no Brasil o exemplo mais imediato disso seja a judicialização da saúde. Porque, através de um sem número de demandas que foram propostas, as próprias políticas públicas de saúde do Executivo estão sendo o quê? Reestruturadas. E isso é evidente, por exemplo, em questões envolvendo, por exemplo, portadores da HIV, porque foi através de uma série de demandas, inicialmente propostas, que o poder público e que o Executivo acabou absorvendo determinados medicamentos para pessoas acometidas dessa patologia. Então, nós precisamos verificar de imediato que a jurisdição ela é um locus privilegiado nos dias de hoje para um espaço contra-majoritário de oferta de direitos fundamentais para os cidadãos. E nós precisamos entender a importância que vocês têm nesse papel extremamente importante. Só que, em sentido contrário, nós precisamos fazer um contraponto imediato. Primeiro, se o parlamento vive em crise, se o executivo vive em crise, a overdose de demandas que são propostas cria uma crise imediata no Poder Judiciário. E o grande problema é o modo como a reforma ou as reformas são feitas, as reformas institucionais e as reformas processuais são levadas a cabo, porque elas partem do pressuposto que o juiz, solitariamente, ele conseguirá promover todas essas políticas públicas, que ele teria a formação idônea, que ele teria a expertise para fazê-lo e ele teria o aparato institucional para fazê-lo. E aí nós precisamos tematizar também o funcionamento da jurisdição desde 1988. É inegável que, de 1988 para cá, a mudança e a melhoria da jurisdição é indiscutível. O índice, o nível dos magistrados vem se tornando cada vez melhor, os concursos são cada vez mais difíceis, o que promove uma filtragem cada vez mais idônea de profissionais. No entanto, nós precisamos entender que, mesmo que o profissional ele seja extremamente bem formado, ele não consegue resolver o problema solitariamente. Por quê? Sem um aparato institucional para lhe ofertar subsídios decisórios, ele simplesmente começa a decidir de acordo com os critérios que ele, juiz, reputa mais idôneos. E aí eu crio uma figura, ou uma dicotomia, que é extremamente também estudada há muito por N ramos do direito e pela própria filosofia, que é a questão da postura da magistratura que precisa ser levada a cabo. Esse é um fenômeno já estudado desde o meio do século XX, pelo fato evidente de que, depois do segundo pós-guerra, no segundo pós-guerra, evidentemente, aconteceu um fenômeno muito evidente. Qual? Como o início do século XX ele foi marcado pelo fortalecimento do executivo. A partir da década de 20, foram idealizados os estados de bem-estar social, que, infelizmente, se degeneraram, na grande maioria dos países do mundo, em estados totalitários. Isso criou um excesso de poderes do executivo, um executivo incontrolado, que fez os desmandos todos que todos conhecemos, e eu não preciso falar deles, em torno da questão do Holocausto, de uma série de outras questões que já bem conhecemos. Quando chegamos no segundo pós-guerra, qual é a solução sistêmica apresentada para o direito? Se o legislativo forte do liberalismo não deu certo, se o executivo forte do Estado Social não deu certo,
vamos criar uma terceira figura para dar poder, o Poder Judiciário. E, a partir do segundo pós-guerra na Europa, e a partir de 1988, entre nós brasileiros, nós vivemos uma época, como diz meu orientador italiano, Nicola Picardi, uma época vocacionada à jurisdição. É uma época na qual a jurisdição começa a exercer um papel muito mais efetivo no controle da legalidade, no controle da prática dos atos administrativos em geral. E isso cria qual aspecto inicial e qual presunção? Que o judiciário conseguirá resolver qualquer temática a partir desse dado momento. E se o judiciário ele tem condição de resolver qualquer temática, é criada uma profusão de litigiosidades a partir desse dado momento. E, no campo do processo civil, isso gera uma situação muito peculiar, qual seja, o processo civil, que era dimensionado, em alguma medida, é ainda estudado na graduação e, muitas vezes, em pós-graduação, como um ramo do direito vocacionado a resolver questões privatísticas, como já pontuei, questões envolvendo família, sucessões, propriedade e contratos, ganhou uma dimensão completamente diferenciada a partir de 1988. Por quê? Talvez o processo civil tenha se tornado muito mais publicístico do que o próprio processo penal, porque, a partir de 1988, é inaugurada uma série de litigâncias que eram completamente desconhecidas até 1988, pelo menos de modo mais presente. Até 1988, e eu estou pontuando e sendo repetitivo nesse aspecto, porque isso é fundamental para que nós possamos entender o movimento de reforma brasileiro, a ideia muito efetiva era qual? A ideia era que eu pudesse resolver um problema da jurisdição promovendo alterações na legislação, tanto na forma institucional do Poder Judiciário funcionar, quanto na legislação processual civil, e aí começamos todos os movimentos de reforma a partir da década de 90, tentando resolver qual tipo de litigiosidade, a denominada litigiosidade individual, aquela para a qual nós fomos ordinariamente formados. Nós estudamos processo civil analisando ainda exemplos que falam do Caio e do Tício. Parece que nós estamos no século XIX. Ou seja, nós trabalhamos com pessoas individualizadas. Quando, desde 1988, o grande problema do processo civil e do sistema jurisdicional são as demandas de massa. São as ações coletivas, primeiramente, que nós começamos a ter dimensionamento a partir da década de 80 e que fortalecemos na década de 90, especialmente com o Código de Defesa do Consumidor, o seu dimensionamento normativo. Mas, ao lado da litigiosidade individual e da litigiosidade coletiva, nós criamos a denominada litigiosidade repetitiva ou serial, que são aquelas demandas que, aparentemente idênticas, são propostas por um sem número de cidadãos, envolvendo praticamente pretensões isomórficas. Ou seja, são pessoas, zilhões de pessoas querendo discutir a questão do FGTS, querendo discutir a questão do expurgo inflacionário, querendo discutir a questão do benefício previdenciário, seja lá qualquer temática, são demandas efetivamente repetitivas. Isso significa que o processo e a jurisdição ela precisa dimensionar, então, técnicas para dimensionar a litigiosidade individual, aquela para a qual ela foi ordinariamente criada, mas também precisa dimensionar de modo idôneo a litigiosidade coletiva e a litigiosidade repetitiva. E aí eu preciso fazer um salto dessa época para o nosso contexto atual para pensar no seguinte. Nós temos, nos dias de hoje, pelo menos no que tange a litigiosidade coletiva, técnicas idôneas. Apesar de existir um projeto de lei de novo Código de Processo Civil Coletivo, que está parado no Congresso Nacional, e, ao que me parece, ele não vai ser dado andamento nele no Congresso tão cedo, mas nós temos um projeto de lei de CPC coletivo. Mas eu já falo para vocês, particularmente não vejo necessidade nem do CPC coletivo. Nós temos dimensionamento legislativo para as técnicas de processo coletivo relativamente idôneas, muito melhores que muitos países que conhecemos, muitos países europeus que conhecemos. A técnica coletiva em nosso país ela é muito boa. No entanto, nós temos um problema. A lei é boa, mas nós temos infraestrutura para a tutela coletiva funcionar em nosso país? As ações coletivas são propostas em varas especializadas em processo coletivo? Existe essa figura em nosso país, ordinariamente? Não. E aí nós temos um problema muito sério, porque o Conselho Nacional de Justiça ele exige da magistratura um critério, qual? Produtividade. A base da própria política pública do CNJ é qual?
produtividade da magistratura. Porque nós vamos ver que eles promoveram uma série de alterações institucionais equivocadas, que criaram um peso institucional incomensurável para a magistratura brasileira. E o modo como eles criaram para tentar resolver esse problema é obrigar o magistrado a julgar em profusão. O juiz trabalha o tempo todo preocupado com os mapas dele. Ele vive atolado com uma preocupação recorrente. É o problema do mapa, quanto que ele está decidindo. Se ele está decidindo com qualidade ou não, isso não é um critério que o CNJ vai apurar. Ele importa se você está... Nós estamos vivendo a revolução industrial das sentenças. Então, a questão é de uma produtividade. Isso cria um problema sério para a magistratura. Qual? Quando nós temos uma temática em torno do processo coletivo, que é processos coletivos que são propostos nas mesmas varas cíveis nas quais tramitam as ações individuais, nós criamos de imediato um problema evidente. Qual? O juiz que trabalha com mapa, para ele parar e julgar uma ação coletiva, ele demanda muito mais tempo do que para julgar uma ação individual. Então, para que ele possa manter o critério do mapa, do CNJ, da meta 2 para ele, é muito melhor ele julgar 200 ações individuais do que julgar uma ação coletiva. É uma questão estratégica e simples. Isso faz com que o sistema de litigiosidade coletiva no Brasil não funcione. Então, nós temos lei. Mas nós temos infraestrutura idônea para o Poder Judiciário? Não, porque, como veremos, e eu vou voltar nessa temática, as chamadas emendas constitucionais da reforma do Poder Judiciário, de reforma não tem nada. É uma alteração cosmética para resolver o problema dos tribunais superiores. Mas, no âmbito do primeiro e do segundo grau, nós continuamos com problemas muito sérios do funcionamento, e são questões que não melhoram a funcionalidade do funcionamento do Poder Judiciário de primeiro grau e de segundo grau. E aqui já coloco um argumento importante. Isso é um consenso mundial em termos de reforma processual civil. Se há um modo de você tornar um processo civil mais efetivo, é melhorar a cognição de primeiro grau. É melhorar o funcionamento do judiciário no âmbito do primeiro grau. A justiça de primeiro grau deve ter condição de funcionar com muita idoneidade. Isso é um critério, isso é um consenso mundial. Eu não estou falando de uma questão brasileira. Isso já é um consenso há pelo menos uma década e meia dos colóquios da Associação Internacional de Direito Processual ao longo dos últimos 15 anos. Eles falam, para que eu tenha uma melhoria efetiva do processo, eu preciso melhorar a cognição de primeiro grau. Não adianta eu tentar resolver o problema de cima para baixo. O problema tem que ser resolvido de baixo para cima. Isso é provado através de uma série de reformas processuais que começaram lá na década de 70. A reforma que aconteceu no sistema francês, a reforma que aconteceu no sistema alemão e numa série de outros sistemas. E aqui eu estou citando esses sistemas não porque devamos nos comparar a eles, porque nós temos as nossas peculiaridades e não dá para tentar importar um modelo estrangeiro para nós, porque isso não funciona. Nós temos zilhões de exemplos de tentativas de incorporação de institutos processuais em nosso país a partir de sistemas estrangeiros, e quase sempre isso deu errado. O próximo da lista é o famigerado incidente de resolução de demandas repetitivas, projetado aqui no PL 8.046, como veremos, nos artigos 930 e seguintes, para que se promova o julgamento em massa no segundo grau, uma importação do Musterverfahren alemão, do processo piloto, do processo teste alemão, que na Alemanha não funcionou, já adianto, e que eles estão apresentando, a Comissão de Juristas está apresentando como uma panaceia, como uma solução, segundo o ministro Luiz Fux, depois da introdução do incidente, os processos vão diminuir 50% de seu tempo. Eu posso falar que vai diminuir 90%, eu não sei quanto que dura, então eu não tenho pressuposto, é fácil falar que vai diminuir 50%, 70%. Essa é uma afirmação que não tem o menor fundamento em termos nem estatístico, nem em termos institucionais, em lugar nenhum do mundo. E o único local onde esse incidente foi estabelecido foi na Alemanha, especialmente por um tipo de litigiosidade que são os processos do mercado de capital. E lá não teve boa aceitação e, ao que me parece, ele vai ser revogado. Mas eles estão apresentando isso para nós como uma grande solução e que vai criar uma nova atribuição, uma nova competência aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais, como veremos em breve, que, particularmente, não me parece que vai obter grandes êxitos. Mas voltemos ao argumento. O Poder Judiciário, então, brasileiro, a partir dessas litigiosidades, ele teve que se adaptar. A adaptação do ponto de vista normativo aconteceu no que tange à litigiosidade coletiva.
Repito, em termos de litigiosidade coletiva, o processo brasileiro é relativamente bem construído. Em comparação com outros países do mundo, e eu sou particularmente aficionado pelo estudo do direito comparado no âmbito do direito processual, o meu estudo começou a partir dessa análise, porque eu ficava muito preocupado, falei assim, gente, será que o problema somos nós? E aí nós precisamos buscar mais subsídios e fazer alguns paralelos. Então, a minha análise e o meu estudo sempre parte de uma tentativa de verificar o que seria viável em outras tradições para nós, brasileiros, para que nós possamos, inclusive, entender algumas coisas que são importadas e apresentadas para nós como a solução de todos os males, de todas as chagas, e que são grandes mentiras, grandes falácias. E o meu estudo mostra que, na grande maioria, essas falácias são implementadas e criam tragédias em nosso sistema, com algumas notáveis situações nas quais nós tivemos benefício. E talvez um dos exemplos mais emblemáticos disso sejam a tutela antecipada e, em alguma medida, os juizados especiais, apesar de que os juizados especiais, particularmente, merecem alguma atenção, não nesse momento, mas num outro momento que nós pudemos conversar acerca dessa temática. Mas percebam, a partir, então, de 1990, criam-se todas essas litigiosidades. A litigiosidade individual, que já existia, a coletiva, que em alguma medida também já existia, não era dimensionada, mas que começou a obter dimensionamento pelo menos normativo, não institucional. E aqui pontuo, normativo, não institucional. E isso falo e pontuo por uma razão muito singela. Alteração legislativa não melhora sistema. E isso precisa ser devidamente compreendido o quão antes possível por todos. Porque as alterações legislativas são apresentadas para nós como a solução de todas as chagas. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo, uma política pública de acesso à justiça é levada a cabo através tão somente de modificações em códigos, como nós brasileiros, ou como a nós brasileiros ainda é apresentado com muita recorrência. O movimento de política pública de acesso à justiça no mundo inteiro, que continua, apesar do movimento emblemático ter ocorrido lá na década de 70, com Capelletti, Gart, Jones e tantos outros, que fizeram o projeto Firenze de 73 a 78, que é o projeto de acesso à justiça que, infelizmente, nós brasileiros continuamos a repetir. Nós estamos ainda ilhados em 1978, desde a publicação do projeto Firenze. Não sei se vocês se recordam disso, mas, se não, eu contextualizo. Na década de 70, foi realizado um grande projeto de pesquisa, que é chamado de Projeto Firenze de Acesso à Justiça, que